Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Travou? Só de supermercados, tudo relacionado a supermercados. Aconteceu alguma coisa no supermercado? O supermercado está envolvido na história, certo? Bom, não se esqueçam de fazer uma visitinha na nossa loja assombrada, www.lojaassombrada.com.br. É só o nome, tá? Ela não é assombrada, é uma loja virtual, onde você vai encontrar várias camisetas que brilham no escuro, por exemplo, vários produtos que você, tenho certeza, vai amar. E não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Gostam do canal, curtem os relatos, então já vai lá, ó, e deixa o seu like, tá? E vamos começar, então, vamos para o primeiro relato desta coletânea. A menina do carro. É uma moça que nos conta. Em uma tarde de sábado, fui ao supermercado com a minha mãe fazer compras para o fim de semana. Então entramos no supermercado, fizemos a compra e saímos em direção ao nosso carro, que estava estacionado do outro lado da rua, em frente a uma casa bem antiga. Essa casa pertencia a uma família enorme que veio para nossa cidade com um circo, que era deles, e acabaram ficando por lá. Correm boatos de que eles eram ciganos. O carro dessa família estava estacionado atrás do nosso, então para entrar no nosso carro atravessei a rua com a minha mãe. Nisso olhei para o carro dessa família e vi a coisa mais horrível que já vi na minha vida, espiritualmente falando. Dentro desse carro, no banco do passageiro, tinha uma menina sentada. E nitidamente ela estava morta. Ela era pálida e ao mesmo tempo transparente. Ela estava com uma cara muito ruim, muito triste, olhando fixamente para frente. Eu desviei o olhar e entrei no meu carro. Contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela falou para eu orar por essa menina. E assim eu fiz. Essa foi a única vez que isso aconteceu comigo. Espero que nunca mais aconteça novamente. Pois é, assustador mesmo, enfim. Segundo relato. Nunca coma o que não é seu. É uma moça que nos conta também. Eu e minha mãe adorávamos um bolo de pote, que por sinal era uma delícia. Vários recheios, morango, que delícia. Sempre que podia, minha mãe trazia 2, um para mim e outro para ela. Só que um dia fomos ao supermercado e só havia um pote, só havia um de resto, não sei. Logo minha mãe disse: "Ixi, esse é o último e é meu, ok?" Concordei, pois não fazia muita questão também, já que poderia pegar alguma outra coisa. Bom, minha mãe, há muitos anos, tem o costume de acordar de madrugada com vontade de comer alguma coisa doce. É uma vontade imensa mesmo, e se não tem nada, ela toma água com açúcar para matar a vontade. Já havia passado uns dias e aquele bolo estava na geladeira. Eu não resisti e acabei comendo. Pra quê? Eu fui até dormir na casa do meu namorado, de tanto medo da minha mãe me xingar por eu ter comido aquele doce. Mas a minha mãe nem ligou. Ela brigou comigo, disse que eu sabia que era dela e não se come as coisas dos outros. Ah, não, mas a minha mãe me ligou, não que ela não ligou. Eu fui pra casa do namorado, mas minha mãe me ligou. Brigou comigo, disse que eu sabia que era dela o doce e não se come as coisas dos outros. Eu só sei que me deu um mal-estar tão grande de madrugada que por volta das 4 da manhã eu comecei a vomitar. E pro meu espanto só vomitei bolo a noite toda, tanto que achei que eu precisaria ir pro hospital de tão fraca que eu fiquei. Olha, eu peso 39 quilos, eu sou bem magrinha e eu tava bem fraquinha. No dia seguinte contei pra minha mãe o que havia acontecido e ela disse que foi castigo de Deus por não ser certo comer o que é dos outros. Realmente eu errei, nunca mais faço isso. Gente, não, eu já comi coisa que é dos outros, mas nunca aconteceu nada, não. Eu acho que, assim, isso é praga de mãe. Eu sei que é sua mãe tudo, mas o tanto que ela ficou brava de você ter pego aquilo que ela, mesmo que sem querer te fazer mal, aquilo aconteceu, não é castigo de Deus, não, pode ter certeza. Isso daí é olho da própria mãe aí que falou, você comeu que não é, sabe? A força do sentimento.
né? Ou então ele veio estragado do mercado. E aí você acabou livrando a tua mãe de uma coisa que estava estragada. Bom. Próximo relato. A volta com as compras. É um moço que nos conta. Eu moro com os meus irmãos e com os meus pais. Certa vez, como de costume, os meus pais saíram para fazer algumas compras no supermercado. E próximo da hora de chegada, meus irmãos desceram para ajudar a carregar as compras. Então fiquei sozinho com o meu cachorro durante uns 10 minutinhos. Me sentei com o meu cachorro em frente à porta de entrada e esperei. Quando comecei a ouvir algumas batidas na porta, algo natural, porque costumam bater na porta do nosso apartamento para entregar cartas, contas, enfim. Porém, após algum tempo, as batidas começaram a soar de forma frenética. Em vez de ser mais simples, em vez de ser uma simples batida, se tornaram várias subsequentes e cada vez mais rápido. Foram umas 20 batidas. E eu fiquei muito assustado, pois como todas as portas e janelas estavam fechadas ou encostadas, não havia forma de o vento soprar naquele local. Então peguei meu cachorro, abri a porta para ver quem estava tão desesperado do lado de fora. Eu abri a porta e fiquei pálido, pois não havia ninguém do lado de fora. Subiu um arrepio no meu corpo todo, eu não sabia o que fazer. Então minha primeira ação foi pegar meu cachorro e correr para a escada do prédio. Fiquei esperando até os meus pais e os meus irmãos voltarem com as compras. Próximo relato. Dias assombrados. É uma moça que nos conta. Eu e minha amiga fulana tínhamos combinado de ir a uma festa. E para aproveitar, ela ficaria alguns dias na minha casa comigo. Num desses dias, estávamos falando sobre coisas sobrenaturais e assistindo os relatos do canal como de costume. Quando a minha cadelinha começou a ficar muito agitada, andando para baixo da cama, como se estivesse ansiosa ou incomodada com alguma coisa. Nada a acalmava. Eu a peguei no colo, fui ver o que ela tinha. Quando olhei nas pupilas dela, estavam totalmente dilatadas. O que é muito estranho, já que estava bem claro. Eu e fulano olhamos uma para outra sabendo que coisa boa não era. Nós acreditamos que os animais têm uma certa sensibilidade para as coisas sobrenaturais. Então decidimos deixar a Nina, minha cadelinha, dizer o que estava acontecendo. Ela foi para baixo da cama de novo. E de novo como se tivesse algo lá. Porém, eu e a fulana fomos ver o que era e não tinha nada. Na mesma hora, eu senti como se tivesse uma energia pesada no local. Minha amiga resolveu contar para o namorado dela o que estava acontecendo, e ele disse que, por estarmos pensando em coisas sobrenaturais, meio que atraímos isso. Então seria melhor deixarmos quieto e tentar esquecer. E foi só passar um tempo sem pensar muito que aquele sentimento ruim passou e a minha cadelinha ficou bem. No dia seguinte, eu e fulana fomos ao supermercado com meu pai e compramos o que precisávamos. Na hora de pagar a conta, eu e ela estávamos olhando as flores que estavam à venda, quando um homem de blusa xadrez chamou minha atenção. Ele estava num caixa próximo. Eu olhava para ele e tinha uma sensação estranha. Não sei explicar bem, mas não era boa. Quando saímos, contei a fulana e ela disse que tinha sentido algo ruim também. Só não sabia de onde estava vindo. No mesmo dia, depois de levar a minha amiga até a casa dela, eu e meu pai fomos comprar umas caixas, já que estávamos nos preparando para mudar. Enfim, quando estávamos dentro do carro, já prontos para ir embora, apareceu um homem do outro lado da rua e ele tinha uma energia muito ruim e eu sentia como se ele quisesse me machucar. Então falei para o meu pai e fomos embora o mais rápido possível. Será que essas 3 coisas que senti eram a mesma coisa? Peraí, você teve uma sensação ruim, a cadela latindo no quarto e ela se escondia embaixo da cama, talvez, com medo de alguma coisa que pudesse estar lá. Depois você sentiu algo ruim num cara e depois algo ruim no outro cara. Será que essa coisa estava passando de uma pessoa a outra? Ou o quê? Não sei. Próximo relato. Relato sobre o tempo. E é uma moça que nos conta. A minha mãe passou fome na infância e adolescência dela.
E por esse motivo era quase um pecado mortal se um dia ela chegasse em casa e não tivesse nada para comer. Nesse dia, a geladeira estava limpa e eu fui, faltando uns 40 minutos para ela chegar, correndo ao supermercado. Não sei se na ida estava tudo normal, provavelmente sim, mas entrei no mercado normalmente, comprei tudo o que precisava e quando eu estava me preparando para sair, percebi que estava pulando uns buracos invisíveis. É que o chão do corredor desse mercado tinha uns buracos. Eu tinha me acostumado a pular por eles, mas aparentemente alguém tinha arrumado. Outras coisas estavam diferentes também, tipo uma placa grande na frente de uma casa que anunciava vender frango recheado. Isso tinha sumido. Os sacos de adubo na frente da casa da esquina também sumiram. Coisas que eu percebi antes, talvez tenham mudado, mas eu não notei. A coisa mais marcante mesmo foi que uma amiga que estava brigada comigo me disse que a gente já tinha conversado sobre isso. Ah, não, peraí. O mais estranho foi que uma amiga que estávamos brigadas, o estranho foi ela me dizer que a gente já tinha conversado sobre isso, sendo que eu ainda estava na fase de ignorar e fazer drama. Alguns trabalhos da escola que eu tinha tempo para fazer, de repente só tinha uma semana, enquanto alguns deveres eu tinha feito adiantado. Gente, eu tô confusa, não tô entendendo nada desse relato. Tudo estava igual, porém o tempo das coisas ou estava levemente adiantado ou levemente atrasado. Coisa de um mês, mais ou menos. Eu não sei se a minha mente bugou ou se eu saí do mercado em uma outra realidade. Enfim, a minha mente também bugou aqui, porque eu não entendi nada. Enfim, eu entendi o que ela quis dizer, que o tempo estava esquisito. Coisas que parece que iam demorar mais, demoraram um pouco, que era antes, aconteceu depois, enfim. Próximo relato. O sumiço da cebola. É uma moça que nos conta. Numa manhã de sábado, minha mãe saiu por volta das 9 da manhã para ir à feira e ao supermercado. Eles ficam pertinho da minha casa, já que moro no centro da cidade. Aqui na minha cidade, os supermercados contam com funcionários que levam as compras até a casa do cliente. Minha mãe pediu para que levassem as compras que ela tinha feito até a minha casa, já que ela ainda precisava resolver algumas coisas por lá. As compras chegaram por volta das 11 da manhã. Como de costume, me pus a guardar tudo em seu devido lugar. Notei que tinha uma sacolinha, dessas transparentes de supermercado, com umas 5 cebolas brancas dentro. Eu as coloquei em cima da mesa. Ai, mordi a boca. Eu as coloquei em cima da mesa para guardar por último, porque quando minha mãe chegasse, eu sabia que ela precisaria usar as cebolas. Então, continuei a guardar tudo, porém, quando fui guardar as cebolas, elas não estavam mais lá. Como pode as cebolas sumirem de cima da mesa, sendo que eu havia colocado lá minutos atrás? Comecei a procurar a sacolinha de cebolas pela cozinha inteira, nos armários, na geladeira, até embaixo da mesa eu olhei, e nada de cebola. Eu estava sozinha em casa, então não tinha como alguém ter tirado a cebola de cima da mesa. Minha mãe chegou e contei o que havia ocorrido. Ela cogitou a possibilidade das cebolas terem ficado para trás no supermercado, não terem sido colocadas na compra. Mas eu coloquei a cebola em cima da mesa. Procuramos a sacolinha de cebolas pela casa inteira, nos quartos, na sala, até no banheiro. E nada de achar. Isso está fazendo uma semana hoje. Eu acredito que se essa sacola com cebolas estivesse dentro de casa, elas já teriam apodrecido, devido ao fato de estarem abafadas dentro de uma sacola e por conta do calor também. Sendo assim, sentiríamos o cheiro. Até agora não achamos uma explicação sensata para isso, porém já cogitamos algumas hipóteses, como a de esse sumiço das cebolas ser fruto de algum trabalho ou algo do tipo, pois existe uma Maledite, que é a ex-mulher do meu pai. Ela tenta sempre fazer tudo de qualquer forma. Quem sabe também alguém de Sete Além estivesse precisando de cebolas? Gnomos, talvez? Enfim, próximo relato. A despedida de um filho. É uma moça que nos conta. 28 anos antes de eu nascer, houve uma grande tragédia na minha família.
O meu tio, aos 19 anos de idade, sofreu um acidente ao vir de São Paulo passar as férias na nossa cidade. Na época, ele estudava fora. Ele e seu melhor amigo faleceram. Minha avó é uma mulher extremamente católica, extremamente cética quando o assunto é o sobrenatural. Mesmo após ter tido vários cursos e aulas sobre parapsicologia, inclusive com o Padre Quevedo. Ela conta que no dia em que o meu tio estava vindo para casa, ela foi ao supermercado fazer compras para o jantar, já que além dele, viriam também mais 2 amigos. Então, quando ela começou a encher o carrinho, escutou uma voz em sua cabeça que dizia: "Para que levar tudo isso, se eles não vão comer?" Mas enfim, como ela é cética, achou que era apenas um pensamento ruim e o repreendeu, fazendo o sinal da cruz. Quando ela chegou em casa do supermercado, encontrou meu avô sentado no sofá com mal-estar. Ela perguntou a ele o que aconteceu, e ele respondeu que estava com um aperto no peito. Tem um bicho no meu cabelo? Diz que enroscou um mosquito no meu cabelo? Enfim, ela encontrou meu avô no sofá com mal-estar e ele disse que estava com um aperto no peito. Ambos pensaram que não era nada, ignoraram. Então meu avô decidiu tirar um cochilo, como ele sempre faz à tarde, e a minha avó decidiu começar a preparação do jantar. Ao se passar umas 3 ou 4 horas, meu avô acordou com um vento muito forte soprando as cortinas do seu quarto. Detalhe que o dia estava quente, como é de costume lá, e não tinha uma rajada de vento sequer. Quanto mais uma forte o suficiente para acordar alguém. Então meu avô se sentou na cama, pegou um terço e decidiu rezar. Uns 30 minutos depois, o telefone toca e a minha avó atende. Alô? Olá, é da casa do fulano? Nesse momento minha avó berra pro meu avô chorando e fala: "O fulano morreu, o fulano morreu." Meu avô, no mesmo instante, pega o telefone da mão da minha avó e diz: "Eu sei." Então ele atende o policial que estava ao telefone e o mesmo pede a ele que compareça ao necrotério para a identificação do corpo. Credo. Ao chegarem ao necrotério, meu avô sente um calafrio enorme, mais uma rajada de vento, porém essa bem mais forte que a anterior. Como se meu tio estivesse se despedindo, sabe? Será que foi mesmo uma despedida ou apenas coincidência? Eu não acredito em coincidências, ainda mais nesses momentos. Que triste. Próximo relato e último. A face da morte no supermercado. Meu marido e eu estávamos na fila do supermercado que fica dentro de um shopping no centro da cidade. Tinha um casal de meia-idade na nossa frente passando as compras pelo caixa e eu notei algo estranho na mulher. Ela estava com um semblante pesado, uma tristeza misturada com raiva ou decepção. Não sei, mas algo me chamou a atenção nela e não foi algo bom. Eles pagaram e saíram do caixa. Então, nós passamos nossas compras e fui ajudar o empacotador a colocar as sacolas dentro do carrinho. Me abaixei para colocar algo na parte de baixo do carrinho e quando levantei os olhos, passando pela multidão, vi, em meio às pessoas, uma caveira com capuz preto. Era uma caveira normal, só que com o rosto inteiro. Sem os buracos que normalmente tem nas bochechas. Não tinha olhos, só os buracos negros. Tomei um susto e voltei a olhar para ver o que era direito. Se era uma pessoa fantasiada ou o que era aquilo. Quando voltei a olhar, não era mais aquela caveira, era a mulher que estava na minha frente na fila. Eu vi a morte no rosto dela. Fomos embora logo, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Então comecei a assistir os relatos e isso me confortou, pois eu não sou a única a passar por esse tipo de coisa. Não é. Credo. Ui, vai saber. Será que era a morte ou era alguma outra coisa? Às vezes não era a morte em si, mas alguma coisa que acompanhava a mulher ou que estava ali junto com ela, ela já talvez não estivesse bem, né?
Bom, pessoal, já aconteceu alguma coisa com vocês no supermercado, em relação ao supermercado, alguma coisa assim? Bom, várias coisas aconteceram pelo visto lá. E esses foram os relatos de hoje. Se gostaram, deixa o joinha, comenta aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!